Capítulo 6. A grandeza da dignidade humana. Ainda assim, o homem é dotado de grandeza mesmo em sua luxúria ou concupiscência. A partir disso, ele é capaz de produzir um sistema notável, de modo a remodelar sua imagem para a de uma verdadeira caridade. As causas e efeitos demonstram a grandeza do homem em sua capacidade de produzir tal excelente ordem de sua própria luxúria. Apesar de vermos todas as misérias que nos afligem e nos agarram pelo pescoço, possuímos um instinto irreprimível que nos eleva. Somente seres que tenham sensibilidade podem ser miseráveis. Uma casa em ruínas, não. Somente o homem é miserável. Aspas. Eu sou o homem que viu a aflição. Fecha aspas. Lamentações 3:1. A grandeza do homem é tão óbvia que pode ser deduzida até mesmo de sua miséria. O que é natural nos animais é visto como miséria no homem. A partir disso, podemos reconhecer que sua natureza hoje é semelhante à dos animais, pois o homem caiu de um estado superior que em tempos muito antigos lhe era mais apropriado. Quem se sente infeliz por não ser rei, exceto um rei deposto? As pessoas achavam que Paulo Emílios era infeliz por não ser mais cônsul? Pelo contrário, todos o consideravam um afortunado por ter sido cônsul, porque este não é um cargo para toda a vida. Porém, Perseu foi considerado um homem infeliz pela coroa de rei lhe ter sido tirada, porque é natural a um rei permanecer no trono até sua morte. Mas é estranho que suporte continuar vivendo sem seu reinado. Quem se considera infeliz por possuir apenas uma boca? No entanto, quem não se entristeceria por possuir apenas um olho? Ninguém. Talvez tenha imaginado lamentar por não ter 3 olhos. Porém, o homem sente-se inconsolável se perder a sua visão. Todos estes exemplos da miséria humana provam sua grandeza. É a miséria de um grande lorde, a desgraça de um rei destronado. O pensamento constitui a grandeza do homem. Claramente, o homem foi feito para pensar. Esta é a integridade de sua dignidade e mérito, e é sua obrigação pensar como deveria. Agora, a sequência do pensamento deve começar em nós, com nosso autor, assim como nosso fim. Porém, sobre o que o mundo pensa? Jamais sobre coisas elevadas, mas sobre dança, tocar flauta, cantar, escrever versos, participar de brincadeiras de salão, lutar e até mesmo em tornar-se rei, sem refletir sobre o que isso significa, seja ser um rei, seja ser um homem. Com facilidade, posso imaginar um homem que não possui mãos, pés ou até mesmo a cabeça, pois somente a experiência nos ensina que a cabeça é mais necessária que os pés. No entanto, não consigo imaginar um homem que não seja dotado da habilidade de pensar. Ele seria semelhante a uma pedra ou a um animal bruto. O homem é um ser pensante. Não é nos bens que busco a minha dignidade, mas no controle de minha mente. Eu não teria mais capacidade mental pela simples possessão de mais terras. Por intermédio do espaço, o universo me contém e, de fato, me absorve como a um simples borrão. No entanto, é por meio do pensamento que eu compreendo o universo. Assim, a grandeza do homem advém do conhecimento de que é miserável, pois uma árvore não detém este conhecimento. Portanto, é vil saber que alguém é miserável, porém conhecer que nossa condição é esta não deixa de ser um sinal de nossa verdadeira grandeza. Toda a dignidade do homem consiste no pensamento. Mas que pensamento é esse? Como é tolo!
O pensamento é admirável e incomparável por sua própria natureza. Muito embora possua estranhos defeitos a ponto de se tornar objeto de contendas, pois apresenta falhas tais que nada pode ser mais ridículo. Quão grandioso é por sua natureza! No entanto, quão vil é por suas falhas! A característica mais desprezível do homem é a cobiça pela glória, ainda que seja exatamente essa condição que demonstre claramente a sua grandeza. Pois quaisquer que sejam os bens materiais que possua na terra, a condição de sua saúde ou os prazeres que porventura desfrute, o homem permanece insatisfeito, exceto se gozar de boa reputação diante de seus colegas. Assim, o homem tem tamanha consideração pela razão humana que, independentemente dos privilégios que possa desfrutar na terra, ele jamais será feliz se igualmente não desfrutar de privilegiada posição na estima dos homens. Este é o ponto de vista mais sublime que ele pode ter na terra, e nada o deterá na busca desse desejo. Esta é a mais indelével qualidade do coração humano. Os que mais desprezam a humanidade e colocam o homem no mesmo nível de animais, ainda desejam ser admirados e dignos da confiança de seus companheiros. Assim, os seus próprios sentimentos os contradizem, pois sua natureza, que é mais forte que tudo mais, os convence de forma mais eficaz da grandeza do homem, ainda que sua razão possa convencê-los da degradação humana. Nossa ideia de grandeza da alma humana é tão elevada que não suportamos o desprezo e a privação da estima de uma simples alma. Toda a felicidade do homem repousa nesta estima pessoal. Não podemos permitir o ceticismo completo. É curioso observar que não conseguimos definir as coisas sem torná-las também obscuras. Desse modo, prosseguimos falando sobre elas o tempo todo, pois assumimos que os demais pensam da mesma forma que nós. Porém, esta é uma grande presunção para a qual não temos evidências. De fato, eu observo que aplicamos estas palavras em um contexto particular. E embora duas pessoas estejam vendo o mesmo objeto e utilizem as mesmas palavras para expressar o que estão vendo, elas verão o objeto de formas diferentes. Tal conformidade de raciocínio sugere a universalidade do pensamento, ainda que falte a absoluta força da convicção total, pois sabemos que conclusões iguais podem ser extraídas de presunções diferentes. Isto é suficiente para obscurecer o assunto, embora não elimine completamente a luz natural da razão que nos dá certeza em tantas e variadas matérias. Os platonistas teriam apostado suas fichas neste fato, mas isto torna a luz menos visível e perturba os dogmáticos, para a vantagem dos céticos, que preferem sustentar uma ambiguidade sobre a realidade e desfrutar de uma certa obscuridade duvidosa, da qual nossas dúvidas não removem toda a luz, assim como nossa luz natural não pode dispersar todas as trevas. O instinto e a razão são dois sinais de nossa natureza dualista. Com instinto e razão, não temos capacidade de provar qualquer coisa que nenhum dogmatismo possa superar. Não obstante, possuímos uma ideia da verdade que nenhum ceticismo pode superar. Conhecemos a verdade não apenas por meio da razão, mas também com o coração. É através deste último que conhecemos os princípios elementares, e é em vão que a razão tenta negá-los. Assim, os céticos que tentam isso o tempo todo labutam sem êxito. Nós sabemos que não estamos sonhando, mas ainda que sejamos incapazes de provar isso racionalmente, nossa incapacidade nada mais faz que expor a fraqueza de nossa faculdade do raciocínio e não a incerteza de todo o nosso conhecimento. Visto que o conhecimento dos princípios básicos, como tempo, espaço, movimento, números, é tão dependente quanto qualquer um derivado da razão, então é de tal conhecimento que provém do coração e do instinto que a razão deve depender,
e fundamentar toda a sua argumentação. Intuitivamente, o coração sabe que existem 3 dimensões espaciais e que os números são infinitos, enquanto a razão continua a mostrar que não há 2 números quadrados onde um deles seja o dobro do outro, pois princípios são conhecidos pela intuição, enquanto as proposições são inferidas, todas com convicção, ainda que de maneiras diferentes. É tanto inútil quanto ridículo a razão exigir do coração provas dos princípios elementares, a fim de concordar com eles, como seria para o coração exigir da razão um conhecimento intuitivo de todas as suas proposições antes de aceitá-las. Tais limitações apenas servem para humilhar a razão, a qual gostaria de ser juiz de todas as coisas, ainda que não seja para solapar nossa certeza, como se a razão sozinha fosse capaz de nos abastecer com instrução. Quisera Deus que, ao contrário, jamais necessitássemos dela e que conhecêssemos todas as coisas pela intuição. Porém, este dom nos tem sido recusado pela natureza, tanto que isso só tem propiciado a nós um pequeno conhecimento deste tipo. Todas as outras formas só podem ser adquiridas por meio da razão. Eis porque os que receberam fé de Deus por meio da intuição são afortunados. Porém, aos que sem fé estão, podemos apenas dá-la usando a razão, enquanto esperamos que Deus lhes conceda iluminação, sem o que a fé é meramente humana e inútil para a salvação.